Seja muito bem-vindo a mais um Arraidcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, nós vamos bater um papo sobre a importância dos fundamentos e para esse bate-papo, a gente chamou aqui Mayara Sampaio. Eu sou Júlio de Carvalho, concept artist e ilustrador freelancer. Aqui é o Matheus Camilo e eu sou professor e curador. E eu sou a Mayara Sampaio, ilustrador e concept artist na Light Farm Studios. Seja muito bem-vindo ao podcast, agradeço a sua presença e por separar um tempinho para falar com a gente aí nessa agenda corrida, Mayara. Que isso, eu que agradeço pelo convite. Vou apresentar a Mayara aqui, como eu sempre faço com todo mundo. Mayara Sampaio é ilustradora e concept artist na Light Farm Studios, atua como artista há 5 anos e já fez trabalhos para o mercado de games, livros, quadrinhos, editorial e publicidade. Antes de passar o recado da semana, eu vou agradecer aqui a todo mundo que me mandou mensagem no Instagram, me mandou mensagem no YouTube, agradecendo o último episódio do podcast. Gente, muito obrigado pela força do podcast. O podcast é por vocês e pra vocês, entendeu? Foi muito maneiro. E agora a gente vai pro recado da semana. Já a gente tá de volta. Fica aí que é rapidinho o recado da semana. Muito bem, Raider, vamos para mais um recado da semana. E essa semana eu tenho uma pergunta para fazer com vocês aqui logo de cara. Você já garantiu o seu desconto para estudar aqui na Raid? Durante todo o mês de novembro, estamos com 30% de desconto no plano anual, semestral e em todos os cursos avulsos. Você vai aprender com profissionais renomados do mercado, ter acesso à área exclusiva de mentoria e ter direito a certificado de conclusão. Acesse arraidschool.com agora e garanta o seu desconto. E olha que eu tenho outro recado. O segundo recado do dia é um desafio incrível para você fechar 2021 com orgulho da sua evolução como artista. Tá na hora de entrar no último contest do ano. O tema é natalino, mas claro que com um toque especial Unhide. Então crie em arte com o tema Evil Santa e concorra a prêmios incríveis. Acesse o site da Unhide agora para saber mais informações e participar. E por último, mas não menos importante, já está disponível aqui na plataforma o curso Rougine para iniciantes. Você sempre sonhou em trabalhar com efeitos visuais? Esse curso é para você. Tá tudo pronto para você começar a decolar nos seus estudos e dar o primeiro passo em direção à sua carreira. Dá uma olhada no nosso site, siga a gente nas redes sociais e acesse a nossa plataforma para saber mais e não perder nada do que a gente posta aqui da novidade. E agora a gente vai de volta para mais um episódio de Arraidcast. De volta para o nosso episódio, vou pedir para a Mayara contar um pouquinho da trajetória dela nesses 5 anos. Pode falar à vontade, não tem problema. Conta pra gente como é que você começou a desenhar, quando você começou, quem era a Mayara criança, o que ela fazia para começar a desenhar, fazer essas ilustrações legais aí que a gente vê. Tá. Pode falar à vontade. Eu sempre desenhei desde menina, eu passava horas entretida com isso, né, desenhando os personagens dos meus desenhos e filmes favoritos, mas era isso mesmo, né, diversão. E eu não conhecia pessoas que ganhavam a vida trabalhando com arte, então eu não pensei, né, quando mais nova, que pudesse ser uma possibilidade para mim, ou que eu fosse boa o suficiente para isso, né, isso na minha cabeça na época. Então, no finalzinho do ensino médio, eu optei por fazer jornalismo. Eu me formei, trabalhei por 5 anos na área, em redação, em outros trabalhos. Foi uma volta. Mas eu estava meio insatisfeita na profissão e eu vi que talvez não fosse um caminho para mim. Então, eu comecei a me questionar, né, sobre outras coisas que eu poderia fazer. E durante todo esse tempo, eu nunca parei de desenhar nas horas vagas, né? Não era nada profissional, não tinha estudo nem nada. Era só um momento mesmo meu de devagar, fugir um pouco da rotina, né, de trabalho. E eu ainda estava trabalhando em redação quando eu comecei a pesquisar sobre carreira de artista. Eu lembro até que uma amiga me mandou um link para assistir um congresso com palestras online, o primeiro Iconic. Sim. Né, e ela sabia desse meu hobby, mandou o link e foi a partir daí que eu comecei a considerar em mudar de carreira, né. E agora eu tenho um pouco mais de noção, mas na época eu tinha um pouco de receio de estar velha, de não ter começado logo depois do ensino médio. E hoje eu vejo que é uma bobagem, né? Que acabei encontrando muita gente que também veio de outras áreas, que conhece até histórias até parecidas, né?
E daí nessa minha pesquisa inicial eu comecei a ver exemplos de artistas BR, né, que tinham um nível maravilhoso de trabalho e que ganhavam a vida com isso, tipo o Mike Azevedo, a Gisele Almeida, Will Murai, Carolina Gariba, enfim, né, muita gente, e que eles meio que me fizeram perceber que se eu estudasse bastante, se eu me planejasse, né, para isso, também poderia ser possível para mim, né? Então eu passei a pesquisar sobre as diversas áreas em que eu poderia atuar, ver assim quais que poderiam ser uma porta de entrada no primeiro momento, né? E as que eu gostaria de poder trabalhar, né? As empresas, as companhias que eu poderia, não sei, trabalhar um dia. E daí sim, poder me dedicar aos estudos até que fosse bom bastante, né? E foi mais ou menos aí que começou a minha jornada como estudante, né? Para me tornar uma ilustradora. Eu ainda trabalhava como jornalista e fazia outros trabalhos, mas eu comecei a me planejar financeiramente, né, para fazer esse salto de profissão. E também comecei a me estruturar, organizar e entender o que eu precisava estudar e começar do zero, como é que eu ia conciliar isso no começo de ser uma estudante, o período da caverna, né, até ficar bom o suficiente para produzir um portfólio, para ser considerado por empresas e assim aos pouquinhos, né, conseguindo mais trabalho, né, e finalmente trabalhar com arte. Nossa, maneiríssimo. Uma coisa que eu ia falar aqui, que esse negócio de transição de carreira, porque o Mouco era jornalista, né? Sim. Eu acho isso muito maneiro. Acho muito maneiro. Não, ouso dizer até que não foi nenhuma transição, um salto grande, porque o jornalismo exige olhar atento, apurado, escrita, racionalização. Talvez seja a parte do teu processo criativo hoje, atualmente, de jornalista. Já pensou nisso? Sim, eu fico vendo as correlações, que eu trabalhei por alguns anos com jornalismo cultural, e eu sempre gostei desse tipo de assunto. E eu sempre imaginava se eu estivesse do outro lado, né? Quando eu tinha que entrevistar alguém, entrevistar algum outro artista, e eu ficava imaginando se eu poderia estar fazendo aquilo que ele está fazendo. E essa coisa de fazer perguntas, encher as pessoas de perguntas e poder depois conhecer um pouquinho mais das histórias delas, eu sempre gostei muito disso. Então, eu vejo uma relação, apesar de que, né, são carreiras que possuem habilidades diferentes, mas eu acho que é o mesmo fio condutor, né, como vocês mencionaram. Deixa eu perguntar uma pergunta dentro da pergunta. Tu acha que o trabalho do artista, tanto no passado quanto hoje, é um trabalho solitário? E o trabalho do jornalista é solitário? Eu diria que depende de como você está atuando. Eu acho que não precisa ser solitário. Eu acho que tem momentos em que você precisa estar mais reservado, para até mesmo fazer reflexões, por exemplo. Como jornalista, eu acho que você precisa conversar com o maior número possível de pessoas, conhecer as histórias delas, criar mesmo esse tipo de empatia e dividir isso, né, com os outros. E eu vejo que, como artista, a gente é muito observador, né? Vocês até mencionaram que a gente presta muita atenção em detalhe em como as coisas funcionam, como as pessoas se movimentam, como a luz funciona, como tudo, né, acontece. Então eu acho que tem similaridade. Eu acho que toda jornada, eu acho que é legal ter pessoas ao seu lado, né? De ter pessoas que estão caminhando no mesmo caminho que você e que estão, por exemplo, né? Como artista, eu acho muito importante a gente dividir experiências com quem também está no mesmo nível que a gente, por exemplo, trocar ideias. E eu acho que pode ser solitário, eu acho que tem alguns momentos que é preciso você se focar, até mesmo para estudar e entender qual é o seu caminho, qual é a direção que você quer tomar. Isso tem que ser uma coisa que vem de você, mas não precisa ser solitário. Eu acho que é até melhor quando a gente divide e troca experiência e tem o apoio, né, de outras pessoas. Eu acho tudo isso muito impressionante, porque olhando só como pesquisador, eu sou professor de História da Arte e eu tenho estudado com os alunos digital à distância, e meu público das artes visuais tem sido o ilustrador digital. E é curioso como essa comunidade é muito unida. Qualquer outra comunidade ou estudo levado a sério, sei lá, pega uma engenharia, filosofia ou matemática, não tem discórdia disso como tem de arte no Brasil. Eu acho isso tudo muito impressionante. Então o brasileiro ele é muito apegado em comunidade. Até vi uma piadinha no Twitter esses dias de um artista canadense que ele falou assim: uau, admiro os artistas brasileiros, eles estão sempre em contato. Agora você, artista canadense, eu tô nem aí pra você, vai embora. Tipo, ele não quer se unir. Então eu acho que a gente se une, porque o brasileiro tem essa coisa de cachorro largado e a gente gosta de comunidade, né? Eu acho que também entra um pouco em cena a questão de que é uma indústria, né, vamos dizer assim, que a arte no Brasil não tem o desenvolvimento, por exemplo, que outros países lá fora, de ter várias empresas e um mercado todo consolidado. Aqui eu acho que a gente faz muito no começo a gente descobre que gosta de fazer arte e vai atrás e tenta
agora não, né? Nas últimas décadas a gente vê o crescimento de várias escolas e também empresas que atuam mais nesse ramo, então isso eu acho que está sendo consolidado cada vez mais, mas eu acho que ainda tem um pouco disso que a gente tem que correr muito com as nossas pernas, né? Para até entender como é que a gente pode se inserir e ir se ajudando. Eu acho que é a forma que todo mundo cresce junto, né? Eu acho que é melhor assim. Uma coisa que que vocês estavam falando aí, que eu tava ouvindo aqui, existe essa coisa da comunidade. Eu tava falando em off com o Matheus sobre a mudança dele, né? De a transição de carreira, mas no caso ele não tá fazendo a transição, ele tá complementando a carreira dele. E agora ele vai virar um artista completo. Que ele tem essa coisa do pesquisador. Eu sempre falo da importância de pesquisadores na nossa área, que eu vejo isso no meio acadêmico. Quando eu fiz a Escola de Belas Artes, a Escola de Pintura na FRJ, eu via isso, eu sinto falta disso na indústria de jogos, na indústria de filme, na indústria de RPG, game, o que for. Eu sinto falta disso, de alguém que seja um pesquisador na nossa área. Entendeu? Alguém que compile esse material, alguém que traga conhecimentos de pintura clássica, de pensamento clássico para dentro da nossa área e consiga atribuir isso às funções, a arte de produção, que é bem diferente de arte para exposição. E é uma coisa que eu tava falando com ele da comunidade, né? A gente tava falando em off dessa questão. Ele tava falando da comunidade aí, de ter todo mundo junto. Eu acho que falta esse desenvolvimento, por isso existe a comunidade. Porque eu tava falando com o Matheus em off que na faculdade a gente acabou não terminando de conversar. Na faculdade, eu tava ali com 25 outras pessoas da minha turma que estavam interessadas só nisso. A faculdade integral, 8 horas por dia. Então a gente só falava disso. Exato. Então acho que a galera sente falta disso. Entrar no Discord, ele tá todo mundo interessado nisso. Porque dentro de casa, ninguém quer saber se você sabe fazer um concept de monstro, um dragão, cenário do League of Legends. Ninguém quer saber, entendeu? Na rua, você sabe que pra falar com seu revizinho comprar pão, ninguém quer saber disso, entendeu? Você entra no Facebook, a maioria dos seus primos não querem saber disso. Mas quando você entra no Discord da Raiz, de outros grupos, você entra lá e todo mundo tá falando só disso. Todo mundo quer saber como é que faz alguma coisa no Photoshop, que pintura estudar, qual livro você recomenda. Então isso faz você, aquela força motriz, sabe? Tipo, não tô sozinho. Isso é uma coisa meio impressionante, assim. O meu aniversário foi semana passada, recebi meus amigos aqui. Metade é nerd de carteirinha, metade uma galera, entre aspas, mais comum. Eu não sei, a gente tava pirando no design da roupa de algum personagem que mudou de saga, e daí veio um amigo meu no outro dia e falou assim: cara, vocês viram que vocês ficaram mais de 1h30 falando da roupa de um personagem lá, sei lá, Goku, sei lá quem que era. Deu, tá, e o que tem? Meu irmão, ninguém quer saber disso, para de falar disso. Deu, por que, Felipe? Não sei, o que isso agrega? Tá, bicho, tu quer que eu fique 1 hora falando de pneu furado do meu carro? O que isso agrega também, irmão? Deixa eu conversar sobre minhas coisas, pô. Me dá um tempo. Cada um tem que encontrar sua tribo, né? Eu acho que... Exato, é importante. Eu acho que com o YouTube e o Discord, e agora não falando só como artista ou pesquisador, todo mundo que tem um hobby exclusivo, por exemplo, eu amo literatura e levantamento de peso. As coisas que eu gosto são tão nichadas que, falando com qualquer pessoa, eu certamente sou maluco. Eu tenho certeza que eu sou doido porque não sei falar de outra coisa. Mas por que eu vou gastar tempo falando de uma coisa que não me faz feliz, aqui sendo bem poético, né? Eu acho que o artista e o pesquisador tem que ter um pouco dessa obsessão saudável sobre o assunto que está estudando ou desenhando, né? Mas até é interessante isso que vocês comentaram. Eu também, por exemplo, eu vejo muitos artistas que ficam fascinados e fixados em ficar conferindo ArtStation, Behance e nesses lugares que a gente geralmente frequenta. E sim, às vezes esquece um pouco de, por exemplo, assistir documentários ou ler outras coisas sobre outras áreas, até mesmo de artes plásticas, ou até mesmo outras profissões, que eu acho que isso engrandece muita gente também. Quem sim, trabalha, por exemplo, com arte conceitual, isso de estar sempre pesquisando, sempre curioso, atrás de outros assuntos, ouvindo as outras histórias, vendo como outros profissionais atuam. Eu não é tão relacionado, por exemplo, mas eu gosto muito de ler sobre cinema, sobre questão de direção de fotografia, paleta de cores, como é que os cineastas compõem todo um filme. Eu acho muito fascinante ler sobre isso. E de alguma forma essas outras... todo artista acho que já faz isso um pouco, né, inconscientemente, de ter outros interesses e de alguma forma trazer isso, combinar na nossa arte. Mas eu acho que isso de ter um pouco de curiosidade, de entender outros processos, procurar outras coisas para ler e para se interessar,
isso contribui na hora de produzir mesmo, né? O que a gente se interessa, né? Sem dúvida. Tanto é que isso eu concordo muito. Eu acho que deveria ter mais material documental sobre o processo de criação das mídias que existem. Porque, por exemplo, o cinema, que é a mídia mais querida do momento, a arte mais aproveitada de todas, junto do videogame, se pá. Os documentários sobre criação e produção do filme, às vezes, são mais interessantes que o filme em si. Por exemplo, eu adoro a série Abstract, do Netflix, que é sobre produção e design. Eu prefiro o Abstract sobre a produção de design das roupas do Pantera Negra do que o filme do Pantera Negra. Eu gosto daquela estilista que foi convidada a produzir as roupas, ela chama um concept. Aquilo me fascina mais porque tem a vida dela, o mercado de trabalho, a fonte de criação. Eu gostei mais do processo do filme do que o filme em si. Isso é muito legal também. Sim, entender como é que é o processo das outras pessoas, acho que é a parte assim mais interessante. Com certeza, com certeza. Eu acho que é até por isso que séries e documentários sobre o mundo da gastronomia ficaram tão famosos ultimamente. A galera tem se interessado muito sobre comida, porque o modo legal da cozinha é que tu vê a química na tua frente. Por isso que quando tu vai no restaurante hoje, a cozinha tá virada pro cliente com aquela parede de vidro pra te ver. Porque, meu Deus, o cara demorou 3 horas pra produzir esse risoto, e tem isso, tem aquilo, e por isso que mudou de cor, e tem o fogo. É impressionante o modo de criação químico que a gastronomia passa. A gente tava falando, cara, é muito maneiro. A gente tava falando sobre processo antes de começar o podcast, né, Matheus? Naquele bate-papo que a gente tava tendo sobre essa transição. E cozinha tem isso. Cozinha tem processo. O cara não pode pegar e falar, vou fazer um macarrão no chão agora, quebrar ele com sapato e vai ficar igual. Tipo, se eu cozinhar. Exato. Não tem como, tem que ter um processo, entendeu? Tem que ferver a água, tem que tacar o macarrão lá em cima. Faz diferente, taca na água gelada. Não vai ferver. Não vai ficar mole, entendeu? Não tem como inventar a roda, entendeu? É um processo. Independente de tá num dia bom ou tá num dia ruim, o chefe consegue resultados fabulosos porque ele tem um processo. Perfeito. E isso é muito importante. Vamos pro nosso bate-papo, a gente vai falar sobre a discussão do tema aqui. Bora. Artes visuais são uma maneira de comunicação e têm o seu vocabulário de expressão, como seu próprio alfabeto. Os fundamentos artísticos fazem parte dessa linguagem visual. Para a gente começar o nosso papo aqui, explica pra gente o que são fundamentos artísticos. Então, acho que os fundamentos, quando eu estava começando, por exemplo, e todo mundo ficava, todas as palestras e podcasts que eu escutava falavam, você tem que saber os fundamentos. Né? Daí eu pensava, tá, mas o que de acho são esses fundamentos? O que eu preciso estudar, né, para ser uma boa artista? E os fundamentos são aquilo que te possibilitam, tecnicamente, de construir as imagens e tudo que você deseja produzir artisticamente, né? Eles te ajudam a passar melhor a ideia para as outras pessoas e do que você imagina, do que você quer passar. Daí, por exemplo, na minha área, né, de ilustração e concept art 2D, a gente trabalha muito com anatomia, o gestual, teoria de cores, estudo de luz, perspectiva, composição, hierarquia de elementos, design, render, estudo de materiais, enfim, dá para desmembrar esses grandes assuntos que às vezes assustam a gente um pouco, mas em pequenas categorias que você estudando aos pouquinhos, entendendo os conceitos básicos e de degrau em degrau, entendendo, né, o que cada um significa. Com esses fundamentos, entendendo esses conceitos, você consegue criar imagens, criar personagens, cenários, de uma forma que passe a mensagem que você quer, que transmita o sentimento que você quer. Então, geralmente é isso que a gente chama de fundamento, né? Que são as ferramentas e as habilidades que você pode desenvolver para transmitir melhor o que você quer passar. Quais desses fundamentos ou técnicas tu mais teve trabalho de conseguir avançar? Então, quando eu estava pensando, né, no que eu gostava de desenhar, mas eu não sabia como eu poderia, né, trabalhar com isso, eu vi que eu gostava muito de fazer personagens, né, desenhar pessoas, e daí, pesquisando, eu percebi que uma grande parte dos meus estudos teria que envolver anatomia e gestual, né, e eu sei que tem muita gente que já olha a palavra anatomia e fica um pouco assustado, meu Deus, mas é muita coisa, e eu acho que osso. Meu Deus, não, músculos. Mas eu percebi, enquanto eu estava estruturando a minha rotina de estudos, que o mais importante é pegar esses assuntos e ir desmembrando em categorias e conceitos menores. Que, por exemplo, eu comecei sem saber nada, então eu fui atrás de materiais, de livros, vídeo de YouTube, cursos que pudessem ir me guiando, mas eu vi que era importante quebrar esses grandes assuntos, os fundamentos,
em conceitos, em camadas menores, né? Para até mesmo não parecer que é um bicho de 7 cabeças e também ter mais consistência ao longo do tempo, né, na jornada, de realmente aos pouquinhos e entender que a arte não é uma linha reta, né? Ela é bem tortuosa, assim, o caminho. Então, eu acho que de primeiro momento, quem tá começando pode até sentir que é muita coisa, que nunca vai conseguir e ficar um pouco agoniado com isso, mas acho que é importante entender o que você gosta de fazer e a partir disso, do seu objetivo em mente, ver quais os fundamentos que você pode aplicar, né? Que até o Matheus perguntou quais que eu tinha mais dificuldade. Eu sempre gostei muito de desenhar a pessoa, mas a anatomia pode ser um assunto complexo que geralmente você fica um pouco agoniado de como começar, então e sempre do básico. Muita gente, né, conhece os vídeos do Proko, que eu acho que eles são uma base bem bacana, que ele destrincha bem o assunto. Tem também os livros do Andrew Loomis, que eu acho que ele consegue... Eles são um pouquinho antigos e tem algumas coisas assim um pouco controversas, mas eu acho que ele aborda bastante e bem essa questão do corpo humano, de como dividir isso. Aquele livro Figure Drawing do Michael Hampton também, eu acho que ele divide muito bem as partes do corpo em formas geométricas. Muito bom, muito bom. E eu também, um recurso que eu usei bastante foi um livro que é mais voltado para artista 3D, mas eu achei que era ótimo, que também é o Anatomia para Escultores, de vários autores. E eu vi que o modo que eles representavam a tridimensionalidade das partes do corpo humano me ajudaram a entender melhor e como aplicar isso também. E até teve um período que eu acho que eu consegui compreender ainda mais sobre o assunto, foi quando eu decidi incorporar na minha rotina de estudos inicial, fazer sempre uma sessão com o modelo vivo. Tem muitos canais no YouTube que disponibilizam esses vídeos de cerca de meia hora, mais ou menos, em que modelos fazem diversas poses e seguram um determinado período de tempo, e você pode desenhar e treinar o gesto. Esse é muito bom, esse é muito bom. Sim. Então... Eu vou colocar os links que a Mayara tá falando aqui. Eu tô só catando aqui, gente. Eu vou colocar os links, até porque eu já conheço a maioria das coisas que ela tá falando. Eu vou colocar os links aqui na descrição. Vai estar lá na descrição do episódio. Vai levar vocês lá pro site da High School, o linkzinho. Vai estar tudo lá. É só pegar e acompanhar. Eu dei a chamada de atenção aqui porque eu tava falando com o Julioff, a gente tava falando de os métodos de estudar. Eu sou o típico aluno nível 1 ainda, então eu tenho todas essas dúvidas. E uma das respostas mais básicas que eu já tenho escutado de vários artistas do mercado é isso, tipo, não, vai lá, estuda isso, estuda Loomis, vai lá no Proko, não, compra esse curso, mas não deixa de olhar para a realidade, hein? Não deixa de copiar modelo vivo, não deixa de olhar para as coisas, não deixa de quebrar conceitos e fazer formas. Parecem respostas genéricas, né, Mayara? Mas é muito isso, na verdade. Sim. E geralmente todo mundo tem já essa lista meio pronta, né, de livros e referências que todo mundo fala, mas é porque realmente funciona. Então, por isso que acho que a gente sempre cita. Até uma coisa que eu tive muita dificuldade no começo e sobre entender luz e como ela funciona, como cada material, objeto e superfícies respondem à luz. Então, de novo, né, aqueles livros clássicos como o Color and Light, do James Gurney, que eu acho que ele destrincha isso muito bem. Tem também o Perspective Made Easy. Me fugiu agora o nome do autor, mas ele é um livrinho pequenininho que eu até comprei uma vez um sebo. E ele desmembra e mostra diferentes funcionalidades, questões de ponto de fuga, de perspectiva, sobre perspectiva, que é um assunto que geralmente muita gente também tem medo e que acha que é difícil de aplicar, mas realmente ir do mais básico e caminhando aos pouquinhos, sempre praticar muito. Acho que isso é sempre importante, que não é fazer uma vez só, é todo dia. É até um pouco frustrante de você tem que sempre estar praticando, sempre estar produzindo. O volume de trabalho é importante por causa disso, porque não é da primeira vez que você vai pegar, e isso pode ser um pouco frustrante, não, mas... É inacreditável, vou fazer uma analogia. Sabe quando a gente tá na escola e, sei lá, faz a primeira aula de artes e faz um retrato próprio do amigo e vai lá e bota a assinatura no final da folha e mostra pra mãe? Cara, essa coisa de tu assinar trabalho depois que tu começa a estudar a série, tu vai fazer, sei lá, 150 retratos e talvez um fique mais ou menos. E tu nem vai querer assinar porque tu já tá cansado, nem vale a pena. Então, eu acho que esse desapego do teste, ele é imprescindível. É por isso que eu acho que todo mundo que estuda arte em certo nível ganha muita paciência,
muito caráter, fica bem pouco impressionável, porque tu sabe o quanto demora pra conseguir um resultado interessante. Então tu fica largado, né? Tu ganha uma alma larga, assim. Eu achei isso bonito. Mas claro, é bastante suor e esses dias um amigo falou assim, se tu estudar 6 horas por dia, tá tudo bem. Deu, meu Deus, amigo, 6 horas por dia? E de fato, tu vê que passa 2 horas em cima de um tópico, não foi nada assim, né? Nem foi tanto tempo. Aí tu volta no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte. Eu até acho que tem muita essa discussão, né? Quantas horas por dia eu devo estudar? Eu acho que o importante é a constância. Porque até no começo, né? Quando eu ainda trabalhava noutra área e comecei a estruturar meus estudos, eu ainda não tinha o tempo livre para poder me dedicar, mas cada momento, que seja 1 horinha no meu dia que eu pudesse tirar para ler, por exemplo, que eram os fundamentos e entender como eu podia destrinchar e fazer um estudo rápido, eu acho que é essa constância de aparecer todo dia, né, que faz diferença, que é o que você consegue ver com a perspectiva do tempo, né, porque no começo pode até achar que não tá dando certo, mas é aquela clássica de que dá o tempo ao tempo, né? E que cada vez que você aprende, parece que tem mais coisa ainda pra aprender. Mas e diz um negócio pra gente, isso que você tá falando dessa transição que tu teve do começo pra cá, foi de quando pra quando? Quando que tu deu o salto de que você era uma amadora e virou tipo algo próximo de um profissional? Quanto tempo demorou e quantos anos você tinha? Então, eu sei que isso varia, né, de artista para artista, mas eu lembro que eu trabalhei até com cerca de uns 6 meses ainda na outra área enquanto eu comecei a estudar, e daí eu comecei nas horas vagas, né, incrementar essa rotina de estudos, e eu lembro que eu pedi demissão, também deixei de pegar alguns outros freelas, né, relacionados à outra área para me dedicar mais. E eu acho que foi por volta de uns 8, 10 meses que eu tava só estudando, né, pegando Feminício, que eu comecei a pegar meus primeiros freelas com material didático, que é importante quem tá querendo estudar para, né, conseguir trabalhos, de começar a montar seu portfólio e entender que tem trabalhos de níveis variados, né, você não precisa esperar também ser um grande artista que sabe todos os conceitos de cor e salteado para poder trabalhar na área. Eu acredito muito que tem essa questão de níveis, né? Então, enquanto eu comecei a pegar esses primeiros freelas com material didático, eu intensifiquei meus estudos, né? Eu tentei até manter uma rotina proporcional a isso. E mais ou menos na marca de 1 ano que eu já estava estudando, eu senti que eu atingi aquele momento do platô, né? Daquele gráfico que todo mundo conhece, que tem aquele boom que quando você começa a estudar, que suas habilidades aumentam até numa velocidade rápida, porque você não conhecia nada, tudo é novo, e se você está se aplicando ainda, você aprende muito mais rápido. E daí chegou num certo nível que eu até pensei, vixe, será que eu estagnei, que não tem mais para onde ir? Eu lembro que eu estava nessa fase de pegar freelas até numa área que não era tanto o que eu queria, e eu pensei, nossa, é isso, né? Será que eu cheguei no momento crítico? E eu lembro que eu acho que foi aí que eu escutei uma vez uma palestra, se eu não me engano, eu já peço perdão se não for, do Mike Azevedo ou do Lucas Parolin, em que eles explicam esse conceito dos estudos na arte serem cíclicos, que uma vez que você passou por anatomia, você não aprendeu tudo o que há sobre anatomia, né, para se entender. E a mesma coisa para outros conceitos, de perspectiva gestual, teoria de cores, você dá uma voltinha, né, sobre todos esses conceitos e você tem que continuar se aprofundando nesses estudos. Não é que você aprendeu todos os conceitos de uma vez só, e até mesmo nem tem como, né? Tem muita coisa que eu revejo atualmente, né? Diariamente eu vou pegar algum conceito ou alguma coisa que eu sei que eu preciso melhorar e eu faço algum estudo rápido sobre isso e eu percebo coisas que eu nunca tinha percebido antes. Então eu acho que quem às vezes tá um pouco desanimado, tá se sentindo estagnado, dá um pouquinho de tempo ao tempo, coloca em perspectiva a sua jornada até então, quanto você já aprendeu. Então, os fundamentos você vai ter sempre que estar voltando neles, né? Então, eu acho que é importante também continuar estudando, talvez mudar o processo que você está fazendo, procurar cursos específicos nas coisas e nos fundamentos, né? Nas matérias que você está tendo dificuldade. E não desistir, né? Colocar isso em perspectiva também. Isso é muito doido. Eu tô desenhando agora sem parar, tem 16 dias, eu realmente fiz essa tomada de postura de desenhar, querer desenhar profissionalmente. Me botei esse limite de 2 anos para conseguir um freela. Talvez seja antes, como você falou, né? Dedicar certinho, fazer um curso, seguir um roteiro. Hoje,
Tu estuda quanto tempo por dia e qual que é o teu material favorito de referência? Então, até é engraçado que eu tava pensando, né, pra nossa conversa, que mudou um pouco a minha rotina de estudos em relação a quando eu comecei e agora, né, que eu já tô atuando um tempinho no mercado. Então, no começo, enquanto eu tentava estruturar realmente o meu dia, quando eu tinha muito mais horas livres para poder estruturar e fazer outros cursos sobre coisas específicas, agora eu vejo que eu estudo muito em relação às demandas que eu tenho de trabalho e deficiências que eu posso ter deixado passar, ou até mesmo voltar nos mesmos fundamentos, né? Só que tentando pegar detalhes mais específicos. E, por exemplo, agora eu gosto muito de fazer estudos de materiais, pegar algum tipo de superfície ou até mesmo de objeto com a qual eu não estou muito acostumada e entender quais são as propriedades daquilo, entender como é que a luz reflete, como é que aquilo interage com o ambiente. Então acho que são estudos mais pontuais e que até ajuda a gente a dar aquela motivada, que até acho que é uma dica legal para todo mundo, fazer estudos mais pontuais para entender um conceito e depois aplicar isso em desenhos e em pinturas de imaginação, para você fixar ainda aquilo mais e até mesmo criar algo personal para ti, uma peça de portfólio. Acho que isso é bem útil. Eu também gosto muito de fazer estudo de frame de filme, série, que me chama a atenção, porque eu acho que é um ótimo treino para você organizar vários elementos que estão em cena, também fazer estudo de teoria de cor ainda por cima de tabela, entender perspectiva, entender render das coisas, composição, por que eles enquadraram a cena daquela forma. Eu acho que ensina muito também pra gente. Então, e também exercícios diários de gesture, aquela mesmo esquema de fazer desenhos de modelo vivo, continuo fazendo, eu acho que eles são bem importantes. E, eventualmente, eu gosto de, quando eu tenho um pouquinho de tempo mais livre, fazer cursos mesmo específicos. Eu estou estudando por conta própria agora um pouco de 3D, para ver se isso também me ajuda como uma artista 2D. Eu acho bem interessante entender também esse outro lado e como isso pode complementar no meu trabalho. E também gosto de fazer voltar sempre nos fundamentos, procurar outros tipos de materiais, outros artistas, processos de artistas, como eles fazem, ou quais são dicas e até mesmo outras maneiras de se abordar um assunto. Acho que é importante também fazer coisas no tradicional. Eu gosto muito de desenhar e estudar com papel. Eu lembro quando eu fiz o meu estudo pesado de anatomia, eu gostava muito de pegar lápis de cor para poder separar as partes do corpo humano, entender melhor a relação dos músculos com as outras partes do corpo, com os ossos. E então eu incentivo muito a galera quando tá assim muito tempo, por exemplo, se você é um artista digital, de ir pro papel também, fazer uns desenhos de lápis. Eu acho que não importa muito o meio, né, que você tá estudando. Os conceitos são os mesmos. Então, eu acho que é uma coisa legal também de se falar. Legal. Eu me questionei isso agora, que eu tava fazendo todos os desenhos do papel, e agora fazendo um pouco da transição pro tablet, eu pensei que eu ia sofrer um pouco. Mas não, em pouco tempo a gente já faz a transição. É como se desenhasse de lápis ou de caneta, né? Enfim, é bem parecido. O que muda ali é um pouquinho da textura, da grossura da linha, mas muito similar. E sim, entender o software, né, que você tá lidando, mas eu acho que sabendo os fundamentos, você aplica nos diferentes meios, né, que você quer fazer arte. O Glauco Long, foi character art no Code of War. Ele começou a estudar, não, já sabia, mas ele voltou a estudar anatomia e ele é um fera no ZBrush, né? E ele começou a estudar de novo no sketchbook, desenhando, porque não tinha aquela coisa de você se preocupar com o software, né? Tá só você, o lápis e o papel ali. Então, é bem legal isso de você, tem muita coisa pra lidar aqui no Photoshop, tem um monte de coisa, layer, ajuste de camada, e vários macetes que a gente usa, né? Flipar a imagem. Então, fazer transform, né? Free transform, liquify. E aí no papel tá só você e o lápis e o que você sabe, entendeu? Estudando de verdade. Eu também gosto. Meu sketchbook aqui é todo zoado, cheio de desenho aleatório. E tem que gostar dessas transferências de mídia, né? Eu dou aula presencial, um curso de design de interiores que tem aqui, e eu dou o curso de SketchUp e AutoCAD. E é muito curioso porque é um ensino técnico. Então tem muita gente que é mais velha, tem 40, 50, 60 anos que quer voltar a estudar. E, puxa, o ponto não é nem aprender uma ferramenta 3D ou de planejamento de design. O ponto é que as pessoas não estão nem mais acostumadas com o computador. Então, tem que passar um obstáculo de computador para passar um obstáculo de ferramenta para se acostumar. Então é como se fossem vários alfabetos dentro de um alfabeto. Até estava falando com um amigo meu que quem quer desenhar hoje pro digital
tu tem que ser um pouquinho nativo da internet, tu tem que ser um pouquinho nativo de tecnologia. Então, querendo ou não, é sim uma escolha criativa e profissional que já peneira vários tipos de pessoas. Vocês pensam dessa forma, que é uma profissão que ela faz essa peneira, não é intelectual e nem de renda, é só uma certa oportunidade de costume também, né? Sim. E há uma peneira de renda, né? Porque eu vim de uma família muito, muito, mas muito pobre, cara. Muito, muito pobre. Tipo assim, eu fui ter computador quando eu tava trabalhando já adulto e eu não sabia como é que o Photoshop salvava. Sabe o que eu fazia para salvar? Era clicar no X pra fechar e aí ele perguntava se queria salvar. E ela aí salvava. Caramba! Eu sabia porque alguém me ensinou, eu não lembro o que. Todo documento você cria com Ctrl-N novo. Então eu apertava Ctrl-N. E aí eu abria o Photoshop, apertava Ctrl-N, ele criava um arquivo novo, colocava lá, do jeito que tava lá o padrão, e começar a trabalhar, começar a estudar, e tentar transferir, colorir meu desenho, que eu pegava o desenho fazendo papel e coloria ele no Photoshop. Quando ia salvar, eu fechava o Photoshop, ele perguntava, quer salvar? Eu, sim. Aí eu salvava. Aí eu fiquei anos fazendo, fiquei uns 2, 3 anos fazendo isso, até que alguém falou, o que você tá fazendo? Eu tô salvando. Não, você é maluco? Olha isso, cara. Mas olha isso, tu ainda fazia. Isso me lembra muito de quem aprendeu o inglês jogando videogame, sabe? Sim. Ia pegando uma palavra aqui, outra ali, formava um vocabulário, via música, lia no encarte. É incrível como a gente porque pra gente é uma língua estrangeira, né? Hoje o inglês ele é bem mais universal, mas se de fato tem uma pessoa que não teve escola bilíngue, eu não podia fazer escola, meu Deus, é ser alienígena do negócio, né, cara? E a galera dá conta de fazer, quer muito fazer isso. A gente tá falando de fundamentos, uma coisa que eu gosto de fazer, eu tava falando com o Matheus, é dissecar as coisas pra estudar e atacar um problema de cada vez, porque eu acho que é mais fácil pro iniciante, e até pra quem tá fazendo transição de carreira, ou abrangendo mais a sua carreira, como é o caso do Matheus, e muitos ouvintes do Radcast estão fazendo isso, a transição de carreira para artista ou migrando dentro da área artística, uma transição horizontal de carreira, né? Eu queria saber, vamos falar primeiro de desenho de linha. Qual a maneira que você considera correta de estudar desenho de linha? Olha, eu acho que, de primeiro momento, acho que todo mundo pode começar fazendo o básico, que é círculos, quadrados, colocar essas formas geométricas que são mais simples em perspectiva, e até mesmo se já está se sentindo ousado, começar a entender luz e sombra com essas formas mais simples, né? Eu acho que uma vez que você entende essas formas que são mais simplificadas, você consegue aplicar elas em outras coisas, no corpo humano, em cenários, em objetos. Então, começar mesmo do simples, até mesmo se for mais início ainda, tinha até um curso que eu fiz uma vez sobre qualidade de linha, em que eles ensinavam o modo de você pegar no seu lápis ou na caneta do seu tablet e usar muito mais o seu braço e o seu pulso do que somente ficar ali na pontinha do lápis ali testando. Então você pode começar a fazer desenhos de aquecimento, de fazer linhas retas, fazer curvas. Eu acho que é um bom treino até motor logo no início. E daí depois pegar as formas geométricas mais básicas e fazer colocar ela em perspectiva, primeiro plano. E assim ir evoluindo aos pouquinhos. Eu também, de desenho de linha, também acho interessante quando você vai desenhar personagens. Isso a galera que faz quadrinhos é até mais entendido do que eu. De treinar o peso da sua linha, dela ser mais grossa em determinadas partes, para indicar peso, indicar ação. Então acho que procurar um tipo de material que traga isso. Eu lembro que o site, aquele Control Paint, ele tinha vários exercícios sobre isso, que acho que são bem interessantes. O próprio Fun with a Pencil, do Andrew Loomis, ele aborda bastante isso, se eu não me engano, nos primeiros capítulos. Então acho que é bem interessante dar uma olhadinha. E eu acho um site bem legal para quem não tem experiência nenhuma, como o Matheus falou, em computador. Porque ele ensina o básico do Photoshop para pintura digital. Isso eu acho bem maneiro. É coisas simples assim. Para que um brush serve? Qual a configuração? Não, eu tenho uma aluna, cara. Até valeria a pena chamar ela aqui um dia. É a Emily. Ela pinta tanto no tradicional quanto no digital. Cara, ela desenha no celular. Tem gente que desenha no celular, como no tablet. Eu achei isso impressionante. Essa nova geração, da gurizada que tem de 13 ou mais, pinta diretaço no celular. Eu fico, tá, e aí, os tamanhos, as proporções? Não, já tô acostumado aqui, ó, desenho pequenininho, pá. Eu não consigo nem digitar no celular, gente.
A pessoa pinta no celular. Não consigo fazer nem chamada de vídeo às vezes. Eu não sei qual é a câmera da frente e qual é de trás. Eu fico trocando, desesperado. Fantástico. A geração já nasceu com o celular na mão, cara. Sim. A gente vai falar agora sobre valores. Eu quero saber como você estuda os valores e quais são os artistas e referências que você usa como inspiração na hora de estudar e na hora de trabalhar também. Acho que é um dos pontos fundamentais, né, de pintura e de desenho. E eu lembro que eu comecei a estudar valores muito pegando obras dos grandes mestres, do Sargent, do Zorn e Leyendecker também, que eu sei que ele é conhecido muito pelo design e da estilização deles, mas colocando mesmo essas grandes obras em preto e branco e analisando a composição, por que ele colocou tal elemento mais escuro, né, do que o outro, a relação, né, entre eles. Eu acho que isso também com fotos e outras imagens que você achar interessante, que te atraem o olhar, acho que é bem interessante fazer esses estudos de colocar em preto e branco e entender a relação entre os elementos que estão ali dispostos. E até mesmo na hora de praticar de pintura, tá sempre, se você está fazendo um estudo com cor, tá sempre, tem aquele atalho, né, do Photoshop que você pode ali configurar para ver como é que tá ficando a sua pintura em preto e branco. E isso é muito interessante de ver essa relação entre os elementos, mas principalmente quem está começando, eu acho que é legal pegar os artistas que você admira, que você sabe que está funcionando, que aquela imagem te atrai a atenção, coloque preto e branco, faz um estudo específico do porquê que aquilo te atrai, por que o elemento que está mais na frente pode essa relação de contraste entre os personagens que estão numa cena, ou por que o artista resolveu colocar os elementos que não faziam muito sentido, que não eram um ponto focal, mais dispersos na imagem, com menos contraste. Acho que estudar essas relações é até o mais importante para você entender como você pode usar isso nas suas próprias pinturas, né? Genial. Interessante. Eu vou aproveitar uma Hidecast e vou ensinar a fazer isso que a Mayara falou, que é um atalho que você cria para deixar o seu Photoshop somente com atalho para você conseguir visualizar essas cores em preto e branco. Ele vai sumir com as matizes e vai deixar somente os valores na sua cor. Você vai em View, no Photoshop, Proof Setup, Custom, e coloca lá, acho que é 2.2 de gama, não é? Se não me engano. E aí você coloca um atalho lá em Preference, Keyboard, você coloca lá um atalho. No meu caso, no meu Photoshop é Ctrl Y, porque eu não uso pra nada esse atalho, então eu coloquei lá. Sempre que eu aperto Ctrl Y, ele vai colocar em preto e branco. Quando eu aperto de novo, ele vai colocar colorido. Então eu visualizo a tela, perfeito, entendeu? A Hidecast aí, ó, tá vendo? Aula dentro do podcast, gente. Só aqui. É isto. E dá aquela conferidinha nos valores enquanto você tá pintando ali na hora. Voltando, sim. olha só fazendo uma piada, voltando ao que a gente tava falando antes de ser meio obcecado, quem é o outro profissional que se preocupa em tirar matiz das coisas pra ver valor em preto e branco? Só o artista. Só ele tá afim de ver o mundo preto e branco pra entender qual é a distribuição de peso, de cor, de luz. Fantástico. Sim. E a gente consegue fazer uma pintura com valores bons, botar cores, né? E ela fica boa. Agora, com valores ruins, você não consegue fazer a pintura boa. Não funciona. Não funciona. Não funciona, entendeu? Você pode colocar a cor que for em cima, pintar em preto e branco, coloca um monte de cor em cima. Viajar, achar que é o Michael Azevedo das cores e inventar em cima. Não adianta, cara. Não adianta. Vai fazer igual o Michael Azevedo, né? Vou usar todas as cores, eu vou ser o Michael Azevedo 2. Não adianta, cara. Se os valores estiverem ruins. Inclusive, o Mike é muito bom em valores, cara. É muito bom. Já vi várias palestras dele, já coloquei pinturas dele em preto e branco pra visualizar, estudar. É muito bom, entendeu? Aquele cara das cores sabe muito de valores. Então, tem que estudar. E também isso. muitos profissionais de quadrinhos, né? Citando de novo, eles são muito especialistas nisso, né? Sim. Também de usar as cores ao favor. E realmente usar os valores para elencar até instintivamente para o leitor o que é mais importante, né? Qual é o ponto focal. Então é bem legal dar uma ir atrás, né, desses artistas que trabalham tão bem nessa hierarquia e estudar como é que eles fazem isso, né? O próprio mangá, mangá que é uma mídia preto e branco, utiliza isso muito fortemente. Só que o Japão é muito forte com o espaço positivo e negativo, né? O contraste daquilo que tem luz e sombra. Sim. Então também são estudos bem interessantes de forma e composição. E até aproveitando, tu considera um fundamento mais importante que o outro? Ou tu faria tipo uma espécie de ranking daquilo que tu vê como mais essencial? Olha, eu acho que depende muito do tipo de arte que você quer produzir, né? Do que você tem em mente.
esses que a gente já tá falando bastante, anatomia gestual, teoria de cores, perspectiva, estudo de luz, eu acho que todo mundo que produz arte esbarra neles de uma forma ou outra, né? Sim. Então, ficar elencando qual que você usa mais, eu acho que depende muito do tipo de arte que você faz, se é uma coisa mais gráfica, ou se você gosta de renderizar as coisas, até mesmo colocar mais detalhes, e também depende do tipo de clientes que você vai lidar, o que você gosta mesmo, né, de fazer. Eu acho que você vai sentindo as deficiências que você tem na hora de produzir a sua arte e correr atrás, né, do que realmente você sente que tá faltando. A gente chama esses de fundamentos, mas tem níveis e níveis, né, de fundamentos que você pode ir se aprimorando para produzir o tipo de arte que você quer, né? Como saber se o nível que você se encontra para começar a planejar a jornada como artista, saber o que você pode estudar dentro de fundamentos. Assim, eu sei um pouco de desenho de linha, não sou um cara bom de anatomia, e eu quero saber o que eu posso fazer para melhorar essas coisas que eu sou ruim. Como saber o nível que eu tô? Assim, eu sei um pouquinho de cor. Todo mundo fala assim, eu sei um pouco de cor. Como saber o nível que eu tô de cor, por exemplo, para estudar a cor? E como estudar isso? Então, eu sinto que é uma área um pouco cinza, que até foi uma dificuldade que eu até tive muito no começo, de entender em que nível eu tô, se eu já deixei de ser iniciante ou não. Eu acho que é importante, quando a gente está estudando, também pensar muito na cabeça de uma ilustradora ou de um design de personagens, de produzir material, né, de portfólio. Eu acho que aí é um termômetro bom para entender qual é o ponto que você tá, e até ser sincero consigo mesmo, em comparação com os artistas que você admira. E aqui a comparação não é para você se sentir mal ou frustrado. Eu acho que quando a gente tem que comparar é a nossa própria jornada, né? Como a gente começou e como a gente está no momento. Mas nesse caso é um olhar crítico em relação aos artistas que a gente admira e acha que o trabalho é bom. E enquanto a gente está estudando, também investir o nosso tempo nos nossos projetos pessoais, nas nossas peças, e ser sincero consigo mesmo. Até mesmo tem muita gente que gosta de participar de mentorias, né? De ir diretamente nesses artistas que admiram, e até mesmo ter esse acompanhamento mais próximo. Eu acho que é aquilo que a gente falou também sobre ter uma comunidade artística, de ter pessoas, amigos que estão estudando contigo e que dividem as mesmas experiências, mostrar pra galera, pedir opinião, pedir feedback. Eu acho que uma das experiências mais legais que eu tenho é, mostrar pros meus amigos e perguntar o que eles acham, o que tá faltando, qual a opinião deles. Então, eu acho que é importante, enquanto você tá estudando, é aquilo de fazer estudos mais rápidos para você aplicar conceitos, e também fazer estudos de imaginação, juntando todos esses fundamentos que você tá aprendendo, e com essas peças, né, que a gente chama peça de portfólio, peças autorais, os desenhos que são os resultados dos seus estudos, aí sim, e talvez, não sei, procurar a mentoria de algum artista, postar nas redes sociais. É que redes sociais eu classifico como uma outra coisa, porque eu acho que vem toda uma pressão de likes e de querer ser popular, que às vezes desvia um pouco no nosso caminho, sim, que eu até acho que são coisas separadas. Mas isso de procurar apoio de outros artistas, de compartilhar experiências e até mesmo procurar mentorias e outros artistas que você admira para poder dar uma olhada no seu material. Mas acho que primeiro de tudo é você ser sincero consigo mesmo, né? De ver se você está firme, né, nos estudos que você está fazendo, se você está se sentindo confiante naquilo. Se você acha que você traçou um objetivo em tantos meses, eu quero entender um pouco sobre isso. E se você conseguiu caminhar, né, nesse percurso e produzir coisas que te deixaram feliz, eu acho que já vale muito a pena, né? Essa coisa de medir se você é um artista iniciante, intermediário, eu também não sei responder direito, porque eu acho que é muito subjetivo, né? Que às vezes tem uns que acham que o sucesso é só quando você começa a trabalhar para as grandes empresas. E a primeira vez que eu peguei o meu freela, que era para fazer uma revista aqui pequena, nossa, fiquei tão feliz. E eu acho que essa coisa de realmente ver qual é o resultado que você estava esperando, se aquilo se concretizou, se não, se bateu uma frustração, que você acha que você não conseguiu ainda, continuar estudando, pedir a opinião dos seus amigos, fazer mentorias, cursos, eu acho que isso tudo é válido, né?
A gente tinha até preparado uma pergunta sobre o que tu indicava de material didático. Tu já falou um pouco sobre os livros que tu indica. Tem algum que tu reforça? Algum livro que tu reforça para iniciante que deve ter, não pode abrir mão? Olha, eu gosto demais também do How to Draw e How to Render, do Scott Robertson. Ele é bem técnico, então talvez dá uma olhadinha antes, que é um material que, né, é um pouco mais pesado. Talvez a galera dá uma pesquisada, tem bastante coisa disponível online antes de querer se comprometer, né, com os livros que são um pouquinho mais caros, mas é um material bem bacana. Acho que eu já citei, né, James Gurney, eu acho que ele é bem importante também. O Picture This, que é um livro da Molly Bang, que ela fala muito sobre composição e hierarquia de elementos. Eu acho que é uma coisa, às vezes, que a gente deixa passar um pouco e que principalmente para quem tá com a cabeça em fazer ilustração, acho que é bem importante. Tem também, eu acho que a galera que escuta o Unhide já sabe, mas os cursos da Unhide são muito bons, que falam de cenário, de conceito de personagens, fundamentos de desenho e pintura. O meu favorito, inclusive, é o de ilustração no Photoshop, da Gisele Almeida, que eu acho que ela passa pelos fundamentos básicos e ela realmente exemplifica rapidamente mais ou menos o que você pode ir atrás para ampliar o conhecimento do curso que ela passa, né? E um outro lugar que eu fiz cursos e que eu acho que quem tem condição e quem também fala inglês e que queira também ir atrás, os cursos do escolismo também eu acho muito bons, em que eles falam de teoria de cores, tem também um de realismo, em que ele também aborda uma questão dessa coisa da observação da vida real e como você pode transpor isso para os seus desenhos. Tem curso de desenvolvimento visual, enfim, eu acho que tem muitas escolas por aí, muita fonte de conhecimento ainda bem, e até em português, né, tá crescendo isso ainda mais. Então, realmente entender o que você quer aprender, que tem muito curso especializado naquilo. Eu acho que entender o que você precisa para fazer o tipo de arte que você quer e correr atrás desse tipo de conteúdo, né? Me diz uma coisa, eu que sou iniciante, passando por tudo isso no desenho, uma pergunta que eu tenho me feito agora é o quanto eu tenho que copiar, o quanto que a cópia deliberada ajuda no meu processo de criação e aprendizado. Então, eu vejo que copiar é uma ferramenta importante de estudo, né? Eu sei que tem toda essa polêmica, às vezes, de meu Deus, é plágio, não deveria estar copiando, mas eu acho que são coisas separadas. Para estudo, eu acho que é uma parte, sim, é uma parte essencial, assim, para até analisar como os artistas que você, né, gosta, que você admira, por que a peça dele funciona, por que esse desenho funciona. Eu acho que é bem interessante fazer cópias, né? Mas além de cópias, assim, de realmente comparar o resultado do seu estudo com a obra finalizada do artista, acho que outros tipos de estudos mais específicos, por exemplo, eu gosto muito da forma de que por exemplo, o Leyendecker, ele estiliza a forma humana, ou ele estiliza objetos. Então, pegar, por exemplo, uma obra dele, o próprio Leyendecker, você consegue encontrar pesquisando por aí vários estudos preliminares que ele fazia, né, antes de ir realmente fazer uma ilustração completa. Então, eu acho que é esse tipo de material que é bem interessante, que você não está copiando exatamente ali o que o artista fez, que eu acho que é um tipo de estudo bem válido, mas também analisar os rascunhos dele, ou entender qual foi o processo que ele fez para chegar até ali. A gente tem também muitos livros em que artistas contam o processo deles. Tem um do Norman Rockwell, em que ele exemplifica muito o uso de referências que ele faz nas ilustrações dele, e como ele caracterizava e até forçava as expressões humanas para não perder o que de realismo, mas passar ainda melhor a mensagem que ele tinha. Então é bem interessante, por exemplo, ir atrás desses grandes mestres ou os artistas que você admira, e muita gente tem material, né, disponível por aí. Então, além de fazer uma cópia da ilustração, do desenho que você acha bacana, eu acho que entender o processo que o artista fez, que também acho que é bem interessante para a gente até tentar replicar nos nossos próprios estudos e nos nossos próprios projetos, né? Interessante. É bem alinhado com aquilo que a gente tava falando em off, né, Matheus? Sem dúvida. De falar, a gente tava falando sobre isso, sobre os processos de pintores clássicos. Inclusive, eu tava falando sobre o Museu Dom João VI, que tem na Faculdade de Belas Artes lá, no prédio da Faculdade de Belas Artes, e eu tava falando que tem estudos inacabados de pintores das Faculdades de Belas Artes do Rio de Janeiro, e brasileiros, né? E tem o Museu de Belas Artes, que tem as peças finalizadas no centro do Rio de Janeiro, que eu estudei nos dois, né? Eu tava falando com o Matheus como estudar, como eu acho que
interessante estudar. E você reforçou tudo que eu tava falando. É bem legal, bem legal. E eu acho tão bacana também de ver esse processo preparatório, né? Que a gente fica até um pouco intimidado a esses grandes artistas. Mas é tão bacana ver que eles também faziam thumbnail, que eles também se preocupavam com a relação de paleta de cores, eles também se preocupavam com o gestual das pessoas. Então, todos esses fundamentos que a gente está batendo na tecla, né, que a gente tem que estudar, eram problemas já dessas pessoas que a gente admira até hoje. Então acho que também traz um pouco de conforto saber que a gente está passando pela mesma jornada, né? Só a gente está em tempos diferentes da nossa caminhada, né? Exato. É meio louco isso. É muito louco. E legal é que assim, você pensa, estudo era fundamental porque a pintura a óleo era uma vez só, não tinha Ctrl+Z. Eu sempre falo isso, eu vim de mundo tradicional e, cara, se eu quisesse pintar alguma coisa por cima de outra camada de pintura, de veladura, eu tinha que esperar uma semana, um secante, entendeu? Tipo, tinha que esperar a tinta oxidar pra pintar de novo. Eu deixava o quadro lá e ia fazer um monte de desenho, entendeu? Tipo, aquela pintura tinha que ter vários estudos pra não gastar tela e tinta à toa, que não são baratos. Então, assim, você tem que estudar realmente, isso é exatamente o que eles faziam, estudar composição, fazer os thumbnails, fazer valores, estudar algumas coisas, cores pra você testar as cores, tudo isso. Porque lá na pintura é pra valer, né? Apesar que o meio digital, eu já tava falando com o Matheus em outro podcast, o meio digital é o meio mais plástico que existe, porque você consegue pensar enquanto faz. Então eu acho isso fantástico no meio digital. Exatamente. Você faz esse ficou ruim. Pra mim, que não consigo imaginar, então. Tem um dos meus artistas favoritos do meio tradicional, é o Arnold Böcklin. Ele é um simbolista e ele tem uma pintura muito legal chamada Ilha da Morte, na qual tem mais de 8 versões. E não é porque uma delas é a final, é porque ele sempre quis mudar um pouco. Ele mudava um pouco a ilha, mudava um pouco o barqueiro, mudava uma árvore, atualizava um conceito. E olhando hoje, a gente pensa assim, meu Deus, esse cara nunca terminou esse trabalho. Mas na verdade ele tá sempre modificando, melhorando, aprimorando a própria arte. Por que não pode ter uma imagem, o mesmo conceito de várias imagens, né? No meio digital isso acontece, a diferença é que o pessoal não mostra, né? Mas vários artistas fazem a mesma coisa várias vezes. Eu sei que a gente está aqui reforçando a importância, né, de estudar sempre, de manter os estudos constantes, que é até mais importante do que as longas horas que você estuda, é a constância que você estuda, né? Mas eu acho que é legal a gente também ressaltar a importância de que, por exemplo, quando eu estava começando, me organizando, estruturando minha rotina de estudos, eu escutei muito podcast, li muito artigo, reportagem sobre produtividade, né? E como poder fazer o meu tempo render, né? Mas eu acho que é importante a gente ressaltar também a importância, e algo que eu não encontrava em todo lugar, sobre o descanso e de se cuidar, né? Que eu acho que, por exemplo, é uma coisa que eu tô aprendendo a lidar diariamente ainda, que para ter uma carreira e uma vida, né, duradouras, que a gente precisa se cuidar. Que até nos últimos tempos eu caí num ciclo de trabalho e estudos para lidar com problemas da vida, perda, né? E esse vórtice de notícias ruins, e isso traz consequência. E eu sei que tá um pouco banalizado isso, de falar de saúde mental, mas é só para ficar mesmo um aviso de se cuidar, procurar ajuda se você precisar, de não colocar tanto peso assim, que cada pessoa tem a sua responsabilidade, né? E fica um pouco frustrado que não está evoluindo artisticamente como gostaria. E a gente, principalmente aqui no Brasil, né, que cada pessoa tem um contexto diferente e que são tantas jornadas para você fazer arte, que às vezes a gente coloca essa pressão em si mesmo, que a gente não está tão bom quanto o artista que a gente admira e que os nossos estudos não estão dando certo. Então é de respirar, se cuidar também um pouco, prestar atenção no nosso psicológico. Então acho que isso é bacana de manter em mente. E também fora de estudos, né, que a gente está falando de fundamentos, manter também o seu ambiente que você está estudando organizado. Eu acho que isso faz uma baita diferença. Planejar os seus próximos estudos, se é na semana ou um mês, até mesmo porque, para mim, eu gosto muito de fazer listas. Sou uma pessoa meio metódica nisso. Então eu gosto de saber que eu já estou planejando o que eu vou aprender em seguida, né? E isso me dá um pouco de conforto também, de saber que eu já estou meio que estruturando o que eu quero aprender, né? E também, fora os estudos, cuidar da sua alimentação, aquelas coisas que todo mundo fala, mas que fazem diferença, né? Se hidratar, fazer exercício físico. Quando eu não tô me movimentando muito, eu sinto diferença. Eu acho que isso reflete também na hora de estudo, na hora de se concentrar para trabalhar, sono.
fazer alongamento. Eu tive uns probleminhas de pulso esse ano, então eu sempre aviso pra galera que é um problema sério. Pessoal, Quem cuidem. Exatamente. Então cuidem aí da sua saúde, que isso também interfere na qualidade que você vai conseguir assimilar o conteúdo que você está estudando, né? São fatores de fora que interferem muito, né? Perfeito. Sim, perfeito. A gente tá chegando no final do podcast aqui, tem um quadro chamado Unhide Indica, onde a gente pede pro convidado indicar seja um livro, um filme, uma peça, uma série, qualquer coisa. Não precisa ter a ver com arte, apesar de ser arte. Então, Unhide Indica, Mayara Sampaio. Só não vale livro, Mayara, você indicou a biblioteca aqui. Ah, meu Deus, não posso indicar umzinho. Mentira. Olha, tá zoando. Então, de começo, né, eu não sei quando a galera vai escutar isso, mas saiu os primeiros episódios do Arcane, né, da série da Riot, juntamente com a Netflix, eu não sei se a gente pode indicar, e pode. Só saiu os primeiros episódios, eu achei que é tão linda visualmente, galera, bonito, que né? sim. Eu não Muito, vi muito ainda, lindo. tá todo mundo falando, tô esperando, não me dê spoiler, gente, por favor. Não, me sem chame no spoilers Instagram aqui. com spoiler. Só fica aí o aviso que eu achei a coisa mais linda, vou estudar totalmente cada frame, então é uma indicação, né? E a outra, você tinha falado de livro, eu tava aqui pensando enquanto você tava falando, eu reli esses dias, é uma releitura, o Neil Gaiman, né, o escritor, ele tem aquele discurso famoso, Make Good Art, que é um discurso que ele fala sobre a importância da jornada artística e também de como a gente às vezes está frustrado na vida e de usar isso como nosso combustível, né? E eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro foi justamente quando eu comecei a estudar arte, que eu acabei caindo, né, nesse discurso dele, e aquilo me ajudou, né? De alguma forma é um discurso até motivacional bacana que de tempos em tempos eu releio para lembrar, né? De estar sempre... Quando a gente fala muito, né, da importância de estudar, mas também de relembrar o que te motivou a desenhar, a pintar, a criar arte lá no começo. Então, eu gosto bastante desse discurso e me lembra do porquê que eu comecei a desenhar, né, no primeiro momento. Qual que é o livro? Pra mim colocar lá na descrição. Make Good Art. Eu não sei se tem tradução. Ah, meu Deus do céu. Mas tem o discurso legendado, de qualquer forma. Isso. Eu acho que tem no YouTube, né? Tem. Se tiver no YouTube, vai achar. É bem bonito esse discurso. É bem bacana. Vai achar, então, vai achar. Você é igual a Mayara, vai até a página 180 mil lá. Meu Deus. Eu acho tudo. Mayara, muito obrigado por você ter participado do podcast. Ficou bem maneiro. Nossa, espero que você volte. Conteúdo pra caramba. Um monte de livro aqui pra galera ler, estudar e pesquisar. E espero que você tenha gostado e volte aqui mais vezes, que ficou bem maneiro. Que isso, obrigada pelo convite. Espero que ajude um pouquinho alguém que não desiste. Continue estudando, vai dar certo. Eu sei que a minha ajudou. Ah, que bom. Gente, eu espero que você tenha gostado. Esse foi mais um Hidecast, um podcast da Hide School. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tem uma buzinha. Certinho, sincronizado. Foi planejado isso, né? Foi planejado.